Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte de uma sequência de aquecimento para a Masterclass de Superação, que vai ser uma super aula sobre superação de qualquer tipo de problema que eu vou fazer no dia 2 de julho às 8 horas da noite. Anota essa data aí, pessoal. Dia 2 de julho às 8 horas da noite, tá? Você pode, só para garantir, você pode fazer a sua inscrição no link que tem aqui na bio do meu Instagram, tá? Você vai lá e deixa o seu e-mail. Eu te aviso por e-mail quando for chegando mais perto, tá? Te mando conteúdo, informações por lá também. É uma forma mais fácil, mais direta da gente poder se comunicar, tá? Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês apertarem o aviãozinho aqui embaixo e chamarem seus amigos. Indica aí para as pessoas. Chama mais gente para participar daqui com a gente. E também aperta o coraçãozinho aí do lado. Segura ele apertado aí, ó, até ele explodir, para aparecer um monte de coraçãozinho aqui do lado e ajudar a gente a ranquear aqui na live do Instagram. E também, a qualquer hora que você puder, tira um print da tela aí, põe no seu stories e me marca lá, @renato.meca, para eu poder repostar depois. Isso é bacana. Legal, gente. Então, só lembrando que todos os dias, às 11 da manhã e às 8 horas da noite, vai acontecer uma live preparatória como essa de hoje, para finalmente chegarmos até a Masterclass de Superação do dia 2, tá? Vai ser uma maratona de aquecimento, eu chamo, para essa Masterclass de Superação do dia 2. A gente vai aquecendo, né? Como quem me conhece aí sabe que eu sou da educação física, e como da mesma forma que a gente aquece os músculos para poder fazer um exercício com mais eficiência, é preciso também que a gente vá aquecendo aí a nossa mentalidade, vá se preparando para a gente poder ter um conteúdo mais denso no dia 2. Então tudo isso é uma fase preparatória, uma maratona preparatória. E eu queria que vocês me mandassem as perguntas de vocês, ou por e-mail, ou aqui pelo direct, ou até mesmo pelos comentários, tá? Posta lá, tira um print da tela, me marca lá no seu stories, né, com @renato.meca, e já põe a sua pergunta por lá mesmo. Isso é bacana, dá pra gente interagir bastante e eu posso esclarecer todas as dúvidas antes que a gente chegue na Masterclass do dia 2. Vai ser bacana, tá? E nessa Masterclass de superação, eu vou te ensinar o passo a passo que me ajudou a superar todas as dificuldades que passei e que também já ajudou a muitas pessoas a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos, graves ou não. Na verdade, o problema é sempre maior para quem tem o problema. Eu sempre digo isso, tá? Não é preciso ser um problema de pescoço quebrado como o meu para ser um problema grande ou um problema mais severo, um problema mais grave. E sim, cada um tem o seu problema e para cada pessoa, esse é o problema maior. Por isso que eu falo maiores ou menores, porque não cabe a uma pessoa avaliar o problema da outra, ou a minha avaliar o problema de vocês, ou comparar com os meus. Eu uso o meu problema de exemplo de superação para te ensinar a superar qualquer tipo de problema que você possa estar enfrentando, tá? Então pensa nisso e de qualquer forma que seja, tenta voltar toda essa conversa que a gente vai ter hoje, principalmente a de hoje, para aquilo que você possa estar passando ou tendo que enfrentar. E eu vou te dizer mais, hein? Lá no fundo, a gente sempre tem alguma coisa para superar, e mesmo que não seja um problema grave ou não, a gente tem que se superar todos os dias para poder ter um desenvolvimento maior e melhor e uma qualidade melhor de vida, tá? Então no episódio de hoje eu vou te mostrar e vou discutir sobre 3 pontos conceituais, 3 pontos importantes, né, sobre um atalho. Nessa série que a gente está fazendo de lives, né, sobre atalhos e desafios para poder superar qualquer problema. Então hoje eu vou falar sobre um atalho para a superação de qualquer problema. Vou falar sobre a identificação.
Isso mesmo, identificação de possíveis problemas, que é um dos pilares, na verdade, onde se constrói o poder da superação para qualquer problema, tá? Então olha só, a gente tem denominado aí 3 pilares, hoje eu vou falar sobre um deles, tá? E o primeiro ponto importante deles vai ser definir, né, o que é e como identificar os problemas a serem superados. Quem tá aí? Barba feita. Barba feita. Tá nada, tá por fazer ainda. Eu prometo que eu vou. É a pandemia, gente. A gente chega lá. Olha só. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre 3 problemas importantes, pontos importantes para que a gente chegue no poder da superação, tá? Que constroem tudo isso. Esse pilar que constrói a superação de qualquer problema. E eu falo que é possível que você supere qualquer problema baseado nisso, tá? Então primeiro eu quero conceituar o que é e como identificar os problemas a serem superados. E pode ser que nessa hora, como eu disse, né, a gente não olha para a grama do vizinho. A gente tem que olhar sempre para nossa grama, tá? Então não tenta ver problema dos outros que são fáceis de resolver. Na verdade, o difícil é sempre resolver o nosso. Então vamos focar no nosso, vamos abrir a nossa cabeça agora. E é um exercício muito fácil. Você não precisa nem contar para ninguém ou deixar que as pessoas vejam isso. Simplesmente você precisa pensar e se conceituar dessa forma para que você chegue nesse objetivo final, tá? O segundo ponto importante é o porquê os problemas têm que ser listados e identificados, o porquê que é importante identificar cada problema. E o terceiro ponto importante disso é porque eu tenho essa autoridade. Olha só, espasmo. Isso é mais uma coisa que eu preciso avisar, gente. Provavelmente durante a live de hoje vão acontecer muitos espasmos por aí. E para quem não sabe, né, o espasmo é uma contração muscular involuntária que contrai, uma contração máxima, né, bem severa do músculo. E não do músculo, mas de vários músculos. Então, às vezes, vira um evento, né, porque dá um espasmo e eu entorto para todo lado, já que eu não tenho controle do corpo, né, eu vivo preso dentro do meu corpo hoje. Mas tudo bem, né, do problema a gente faz a solução e toca em frente. Então, o terceiro ponto é exatamente sobre isso. Porque eu tenho essa autoridade, né, porque eu tenho autoridade suficiente para te falar e para te ensinar a identificar os possíveis problemas a serem superados. E lembra sempre disso, né? Você sempre tem alguma coisa a ser superada. Que não seja um problema grave. Como eu disse, não precisa quebrar um pescoço para ter um problema para se superar. Mas eu diria que sempre tem um detalhe a mais para tornar a sua vida melhor. Então essa é a sua superação pessoal. Pensa dessa forma, tá? E na verdade, essa fase que eu vou falar hoje de identificação é apenas um dos pilares para a superação de qualquer problema. O primeiro deles, os outros 2, eu ainda vou falar nas próximas lives, tá? Sobre atalhos, né, para superação de qualquer problema. E eu vou te ensinar tudo com mais detalhes na Masterclass de superação no dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Anotou essa data já? Indicou para os amigos? Chama todo mundo, tá? Eu vou te mostrar todas as chances e oportunidades que eu tive para construir esses pilares, né, esses 3 pontos que eu vou começar a falar hoje sobre identificação, que é o primeiro deles, né? Para resolver qualquer coisa a gente precisa primeiro identificar, tá? Para o pessoal que estiver chegando agora aí, aperta o aviãozinho aí, convida todo mundo. Aperta o coraçãozinho também para a gente poder ranquear aqui na live. E faz assim, ó. Tira um print da tela, me marca lá. Pode perguntar, põe as perguntas lá. Ou me manda pelo direct. Quem quiser também mais conteúdo disso, tem um canal no Telegram. Para quem não conhece o Telegram, é como se fosse o WhatsApp, mas ele é um pouco mais específico para conteúdo. É só me adicionar lá, tá? @superando qualquer problema. Lá eu posto as lives, eu posto conteúdo, mais fácil de a gente se comunicar,
E se você quiser já fazer a sua inscrição para a Masterclass de superação do dia 2 de julho, às 8 da noite, tem um link aqui na bio do Instagram. Você clica lá e já faz a tua inscrição, a tua pré-inscrição para participar dessa aula. E daí eu te aviso por e-mail quando isso acontecer. Vamos lá? Então vamos lá, gente. O primeiro ponto importante para isso, né, e antes de falarmos o que é e como identificar os problemas a serem superados e como isso é um atalho para a superação de qualquer problema, precisamos primeiro conceituar. A gente tem que definir o que é identificação. E olha só, você já parou para pensar o que é e o que não é identificação? Faz uma análise aí agora. O que é identificar alguma coisa e o que não é identificar alguma coisa? Eu diria mais assim que identificação é um processo psicológico, mental, lá de dentro, pelo qual todas as pessoas assimilam uma situação, entendem uma situação. Então você identifica alguma coisa. A gente faz isso meio que no automático. Por exemplo, quando você olha para uma laranja, você não precisa pensar muito naquilo para saber que é uma laranja. Quando você vê as minhas bicicletas aqui atrás, você não precisa pensar muito para saber que isso são bicicletas, tá? O problema disso tudo, da identificação, tem que ser um pouco mais polida. Na verdade, você olha para as bicicletas e entende que são bicicletas, isso está claro. Mas o que elas representam e por que elas estão penduradas aqui atrás de mim, isso talvez, para quem já sabe, já está intrínseco lá dentro, está mentalizado, resolvido, mas para algumas pessoas ainda não identificaram o porquê dessas bicicletas aí atrás. E é dessa forma que eu gostaria que você pensasse agora, tá? Porque por meio de uma série de identificações, né, ao longo da nossa vida, a nossa personalidade é construída, especificada, determinada, elaborada. Então, na verdade, a gente acaba sendo, de uma forma ou de outra, tá bem simples de falar, tudo aquilo que a gente é capaz de identificar, tudo aquilo que a gente é capaz de ler através de ações de outras pessoas e que implicam nas nossas ações e nos nossos desenvolvimentos de qualquer situação. E quando a gente fala de superação, que é isso que eu estou te falando agora, eu quero te falar de entender a situação. Então esse entendimento, achar o que está, onde está doendo, é muito importante. E o fato é que as pessoas não percebem que precisam identificar não só os grandes problemas, mas principalmente os pequenos problemas para poder superar os grandes problemas. E de novo, gente, o que é grande e o que é pequeno é individual de cada um, tá? Do mesmo jeito que o tempo que leva para que isso seja resolvido. Então, tenha o seu tempo para resolver isso. Não tenha pressa, mas saiba como fazer isso. Tá? É como se a gente saísse de uma cidade para outra numa viagem e o seu destino são os 100 quilômetros a serem percorridos, por exemplo. Se você vai mais rápido ou mais devagar, o importante é que você faça isso com segurança. É claro que o exemplo não foi muito bom, né? Muito rápido, talvez a segurança diminua, mas talvez muito devagar a eficiência também diminua. Enfim, você tem que saber como fazer para que se chegue com eficiência lá. Isso é o recado que eu quero dar agora, tá? E todo mundo sempre busca a superação de qualquer problema, né? Mas se esquece de olhar para dentro, né, da pessoa mesmo. Você já tentou se olhar por dentro alguma vez para identificar e tentar pontuar onde está exatamente cada problema, onde nasceu cada problema, onde ele foi criado? Olha só, então já estou te mostrando uma forma de você começar a identificar quais são os seus problemas. Ou mesmo que isso não seja um problema, mas de uma forma ou de outra,
pode ser que seja um problema para o futuro, ou pode ser ainda que não seja potencial o suficiente para te trazer felicidade, alegria e tudo mais. Então eu queria que você pensasse dessa forma, tá? Quais são os pontos ainda relevantes que devem ser melhorados, ou problemas específicos gerados de qualquer forma, tá? E eu não estou dizendo ainda que só identificar cada problema já é a solução para superá-los. Mas como eu disse, é o primeiro ponto no processo de superação de qualquer problema que você possa estar tendo ou possa vir a ter no futuro. Olha que interessante. Então, a gente supera qualquer problema e a gente acaba se superando para que os problemas não aconteçam. Tá? E com certeza nesse processo de identificação, você pode descobrir que existem, eu diria assim, outros problemas a serem superados que você nem imaginava. E digo mais, né? Eu sempre falo do efeito dominó. Já fez aquela brincadeira de dominó quando você enfileira todos os dominózinhos e depois você derruba o primeiro e vai derrubando até o último lá na frente? É isso que acontece. Às vezes você não enumerando ou não achando, procurando pelos seus problemas, eu vou conceituar como problemas, mas não que isso seja sempre um problema, você tem um efeito cascata, aí, um efeito dominó, que no final é um problema maior que deve ser resolvido lá atrás e não simplesmente de uma forma maior agora aqui na frente. É por isso que às vezes as pessoas param e ficam encafifadas e me perguntam, falam, poxa, mas eu não consigo achar essa solução. E é muitas vezes essa reflexão interna que a gente precisa fazer, né, para poder identificar o que gerou isso. Pense dessa forma, tá? Segura essa, ó. Identificar o que gerou cada problema. E quando a gente começa a identificar o que não saiu tão bem, ou que não está tão bem sendo entendido pela gente, a gente começa a, como eu sempre digo, né, a sair do buraco que às vezes a gente mesmo está cavando. Esse é o problema, tá? A gente se enfiar num buraco que a gente nem sabe que está aumentando a cada dia. Alguns mais, outros menos, enfim, tá? E também, olha só que interessante, para ressaltar isso, eu quero te falar agora e definir o que não é identificação no meu conceito. Olha só, quando a gente identifica alguma coisa, a gente sabe, a gente aprende. Agora, o que não é identificar? Pelo menos no meu modo de ver, tá? Pois é um conceito muito importante e você tem que ter isso bem destacado, bem claro na sua cabeça, porque quando você entende o que não é identificação, fica muito mais fácil identificar tudo o que precisamos para superar qualquer problema. Muito louco isso, hein? Quando você entende o que não é identificação, você começa e fica mais fácil a identificar tudo. Que louco, né? Ficou meio até filosófico o negócio. Então, por exemplo, né? Eu diria assim que identificação de qualquer coisa que seja não é simplesmente achar que o problema está em alguma coisa, mas sim ter a certeza de que o problema está lá. Então, às vezes as pessoas ficam pensando que o problema é alguma coisa que tem que ser resolvida ou que alguém deve resolver de alguma forma e não que ele mesmo deve entrar a fundo nisso. Identificação não tem a ver com aquilo que você é, mas sim com aquilo que você descobre que está fazendo, principalmente de errado. Olha só, não necessariamente de errado, mas principalmente, eu diria, de uma forma não construtiva. Então, quando você começa a identificar assim, tem um pessoal gritando aqui já. Quando você começa a identificar tudo isso dessa forma, você começa a ver mais claro na sua cabeça o que é identificar, ao invés de se acomodar, eu diria, com simplesmente
acomodado, não sabendo como resolver, ou achando que outras pessoas precisam resolver isso por você, tá? Então, não se prenda muito nesses fatos, nesses conceitos de que não são interessantes, tá? Pergunta pro final. Perguntas pro final. Manda pergunta aí, gente. Se em algum momento eu pensei em desistir, eu te respondo já já, eu chego lá, tá? E olha só, o segundo ponto importante, tá, que a gente tem que falar hoje, seria assim, o porquê identificar os problemas é fundamentalmente importante. Olha só, gente, eu sempre falo do pilar que constrói a superação, tá? Eu vou falar sobre isso na Masterclass de superação do dia 2, com muito mais clareza, foco só nisso. Mas o primeiro ponto disso é a identificação, porque você não pode superar alguma coisa que você não sabe o que é, tá? E porque eu sou assim, ó, através de algumas, isso funciona desse jeito. Através de algumas técnicas que eu vou te ensinar, você consegue de uma forma efetiva identificar muitos pontos a serem melhorados, né, a serem superados, de qualquer forma que seja, que nem mesmo você percebe que tem, que eles aparecem, que eles estão lá. Então, quando a gente faz uma mentalização, uma introspecção, uma procura profunda por dentro de tudo aquilo que você está passando, você descobre outros pontos possíveis e importantes de serem tocados, de serem cuidados, tá? E como eu sempre digo, quem quer vai lá e faz, e quem não quer inventa uma desculpa. Portanto, se você quiser de verdade, né, superar qualquer problema que você tenha passado ou esteja passando agora, eu preciso que você identifique quais são esses pontos a serem superados, ao invés de achar que está tudo bem, pois eu acho que isso é uma forma assim de a gente mentir para a gente mesmo, né? Quando a gente fala que tá tudo bem e espera as coisas melhorarem, né? Espera que tudo isso aconteça. De uma forma ou de outra, elas acabam acontecendo, mas nem sempre desse jeito que você espera, se você não fizer alguma coisa. Então, a fase de identificação é uma das fases mais importantes para que a gente definitivamente supere os nossos problemas, tá? E o terceiro ponto importante desses de hoje é o que eu quero que você entenda. Por que eu falo sobre tudo isso com tanta autoridade, com tanta certeza? E por que eu afirmo que essa fase de identificação é um dos pilares do processo de superação de qualquer problema? Você precisa identificar qualquer problema antes de pensar em resolvê-los. E mesmo que você tenha um problema, talvez você tenha vários outros que você não tenha percebido ainda, tá? Então, olhar para o lado é legal, mas olhar para dentro é melhor ainda. Pensa dessa forma, tá? Deixa eu te contar uma história, olha só. Como eu cheguei nesse método, tá? Quando eu fui fazer faculdade, eu saí de casa. E quando a gente sai de casa, eu sempre digo, né, que antes era fácil, porque eu não imaginava que eu precisava comprar sabão, sabonete, papel higiênico. Era só pegar no armário. Tá? E aí eu saí de casa e quando eu fui procurar sabonete no armário, não tinha. Então a gente começa a identificar algumas coisas, né, alguns problemas, e essa é a fase que ainda não é um problema, mas enfim, né, não é um problema sério, psicológico, não é um pescoço quebrado, como eu digo. Mas a gente começa a identificar algumas coisas e pontuar algumas coisas, algumas necessidades que a gente precisa resolver com a gente mesmo. Enfim, tá? Depois eu tive o começo da vida profissional e tive que de novo passar por essa fase de identificação de qual seria, de como seria, né, a melhor maneira de começar a trabalhar e ser um profissional e me diferenciar no mercado de trabalho e tudo isso. Então, sempre é uma fase de identificação constante da nossa vida. E olha só, mérito ou não, né? Eu fui convidado para trabalhar na Ásia
para uma rede de academias lá da Indonésia. Enfim, né, já cansei de contar essa história. Mas quando eu cheguei lá, que eu me dei conta de verdade, na verdade eu já sabia, mas quando a gente sabe é uma coisa e quando a gente vive é outra, né? E eu cheguei na Indonésia, e na Indonésia é um país 100% muçulmano, né? Na Ásia geralmente são os países muçulmanos, e nada de errado com isso, mas eu tive de novo que passar por uma grande fase de superação pessoal, identificando quais eram os problemas gerados com tudo isso. Não gerados pelos muçulmanos, claro, não estou discutindo a religião aqui agora, mas pela cultura de um país novo onde eu estava, que era completamente diferente da minha. Tá? Um dia eu resolvi, na hora de ir embora, tirar a camiseta, estava muito calor, tirei a camiseta para ir embora. E aí eu descobri de uma forma muito não educada e muito difícil que ninguém tira a camiseta na rua lá, né? Enfim, então são coisas que a gente vai identificando ao longo da nossa existência, né, da nossa vida, para pontuar cada coisa que a gente tem que melhorar. E tudo que a gente tem que melhorar é um processo de superação. Tá? E eu quero que você entenda isso e tenha isso muito claro, porque se você estiver passando por um problema muito severo, muito grave, o processo de superação é exatamente o mesmo. Talvez um pouco mais difícil de entender ou de aceitar, enfim, tá? Mas é exatamente o mesmo. A fase de identificação e saber identificar todos os seus problemas te ajuda a superá-los. Pense dessa forma. Tá? Eu vou te dar uma dica prática já já sobre tudo isso. Mas a história não acabou, olha só. Então eu estava na Indonésia, né? E um belo dia na Indonésia eu sofri um acidente de moto. Um acidente bobo, um tombo besta. Já caí muito pior de bicicleta. Mas enfim, quebrei o pescoço, fraturei as vértebras cervicais 3 e 4, isso teve uma lesão medular e me tornou um tetraplégico. E como tetraplégico, eu tive novamente que fazer o quê? Identificar quais eram os novos problemas a serem superados. Essa fase de identificação é muito importante, gente. Eu quero que você... Eu estou quase abrindo a tua cabeça e enfiando tudo lá dentro, de tanto que eu estou falando nisso. Mas eu quero que você tenha isso muito claro na sua cabeça. Quando você tiver um problema, ou quando você tiver alguma coisa que estiver te deixando triste, sei lá, pensa nisso. Eu preciso identificar o que está acontecendo. Pontual, é que nem colocar o dedo na ferida. Às vezes a gente tem uma ferida, só de pensar dói. Se passar a mão perto, dói mais ainda. E se enfiar o dedo lá dentro, nossa, aí vai ser uma dor absurda. Com os nossos problemas é assim, bota o dedo na ferida. Porque pontuando eles, identificando cada um deles, é a forma mais fácil, a melhor forma de resolvê-los. Pense desse jeito, tá? E não parou por aí não. Olha só, eu vivo isso até hoje. Depois da história toda de superação, de chegar no Brasil e tudo mais, eu ainda tenho essa abordagem das pessoas em relação à cadeira de roda. Porque a cadeira de rodas impressiona um pouco. Então as pessoas quando me veem na cadeira de roda, elas pensam, sei lá o que elas pensam na verdade, né? Mas elas chegam até mim e conversam com quem está do lado. É interessante até, né? Isso me deixava muito triste. E eu comecei a identificar o porquê elas faziam isso. Então quando elas chegam perto de mim, às vezes eu começo a falar antes, porque deixa elas mais calmas, mais tranquilas, e dessa forma elas se soltam mais. Como na live de ontem, né? O Chen falando, quando ele me viu, ele chegou perto, né? E deu até uma volta, passou para lá, para cá, primeiro para identificar o que estava acontecendo ali. Olha só a leitura dele. Quando ele identificou e me viu conversando normalmente, daí ele se aproximou e quis saber sobre a história e tudo mais. Então essa fase de identificação a gente até já faz de uma forma abstrata, mas eu preciso que você pense nisso para superar qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer coisa que você tenha que enfrentar por aí, tá? Pensa nisso, identificação do problema, tá? E ainda uso essa fase de identificação, né, mais ainda na minha história, que é o relacionamento aí com todas as pessoas com quem eu me deparo, com quem eu entro em contato aqui com vocês agora.
Então eu tive que identificar qual seria a melhor forma. Eu acho que fazendo essas lives preparatórias antes da Masterclass vai ser um processo bem legal. Tá? Falando nisso, gente, posta aí, ó. Ó, hashtag superar transforma. Bota aí, manda pra mim. Aperta o coraçãozinho aí do lado. Faça um print da tela também, isso é bacana pra gente ranquear legal, pra me ajudar. Legal, gente, mas é isso aí, ó. E o exemplo claro disso, que eu acabei de te falar agora, é a minha própria vivência, tá? Eu vivendo dessa forma, eu fui elaborando e prestando atenção em alguns passos, em alguns atalhos, né, que me ajudassem a superar os meus problemas pessoais. E na verdade hoje eu percebo que foi uma grande preparação da vida para o que eu vivo agora. Porque eu sempre trabalhei com o corpo, treinei pessoas fisicamente e hoje eu continuo treinando pessoas a se superarem. Demonstrando aqui com o meu exemplo de vida e tudo que eu passei, como é fácil e como elas fazem para poder se superar a cada momento e poder até superar os seus problemas, por maiores que sejam ou por mais graves que sejam, tá? E o presencial disso, o que as pessoas relatam é que quando me conhecem, já tem uma primeira impressão, mas depois que passam por todo essa gama de conhecimento de tudo que eu ensino, se sobressaem sobressaem de outras pessoas que realmente conseguem resolver os problemas pontuais e particulares de uma forma mais fácil. E olha só, para que isso fique mais claro, deixa eu te explicar o jeito errado de que algumas pessoas fazem, né, alguns erros que até mesmo você pode perceber agora que comete. Presta atenção, segura essa, ó. Não tentar identificar um problema, o seu problema a ser superado, e achar que é só uma fase ruim que vai passar. Olha só, gente, às vezes a gente para no problema, o problema faz a gente parar, e para não se machucar mais, a gente começa a inventar uma desculpa, a gente começa a se convencer, a mentir pra gente mesmo que aquilo vai passar, que é só uma fase, que vai melhorar, começa a rezar, e você não resolve aquilo. E para que aquilo melhore, você precisa dar o primeiro passo sempre. O primeiro passo, geralmente, não te leva a lugar nenhum, mas um monte de passinhos te leva. E se você não der o primeiro passo, com certeza o problema vai se instalar cada vez e piorar cada vez mais. Olha só, eu sempre falo sobre zona de conforto. E eu acho que a zona de conforto é onde a gente fica, né, confortável, né, como o próprio nome diz, e a gente não arrisca coisas novas. E sempre que você já domina tudo aquilo que você tem na sua zona de conforto, seria muito interessante que você pisasse fora da sua zona de conforto, aprendesse coisas novas ou potencializasse aquilo que você já faz. E quando você domina, quando você identifica alguma coisa nova, você tem uma virtude nova e você sabe aquilo, domina aquilo, você traz aquilo para dentro da sua zona de conforto. E quando você já faz alguma coisa que você não fazia e que você identificou que era preciso e dominou isso e faz isso com conforto, isso já está na sua zona de conforto, é hora de pisar lá fora de novo. Você não precisa sair completamente da sua zona de conforto, mas você precisa fazer algumas coisas que aumentem a gama daquilo tudo que você já sabe e já faz, tá? Por exemplo, a minha zona de conforto seria ficar reclamando e ficar o tempo todo só aborrecendo as pessoas e tentando explicar o porquê eu não consigo fazer nada. Aí o que eu fiz? Pisei fora da minha zona de conforto, tentei inventar um dispositivo e demorou muito, né? Eu tenho um primo que me ajudou muito com isso e hoje eu consigo, já está na minha zona de conforto, poder trabalhar com o computador, o tablet e tudo mais, o telefone e tudo mais, eu consigo usar. Tem vídeo lá, vou mostrar depois. E de uma forma ou de outra, isso virou minha zona de conforto. E o que seria não zona de conforto de novo? Eu tentar ajudar outras pessoas. E como eu faço a minha mensagem chegar?
talvez eu esteja pisando um pouco fora da minha zona de conforto agora, fazendo essas lives, esse projeto novo que eu estou começando. E estou conversando com muita gente. Na live de hoje à noite vai ter a Karina Sampaio, que também é uma tetraplégica e que também tem um projeto de superação muito legal. Amanhã à noite tem um dos médicos que foi me buscar lá na Ásia. Então não percam essa sequência, porque isso vai aquecer muito para o recado que eu quero te dar no dia 2, às 8 da noite, não esquece. Tá? Então eu preciso que você entenda agora exatamente esse conceito. E as pessoas, ou você mesmo aí agora, né, simplesmente não entendem que é uma forma muito mais fácil de superar qualquer problema, um atalho para a superação, só olhando para dentro e identificando as suas necessidades, os seus problemas, aquilo que precisa ser melhorado. Em contrapartida a isso, o jeito certo, o jeito correto, ou o melhor jeito de superação, tá, de qualquer problema, no meu ponto de vista, tá, e eu acho que isso, se você começar a aplicar, vai funcionar muito bem para você também, é começar a identificar quais são todos esses problemas menores, eu diria, tá? E de novo, a relatividade de maior para menor depende de cada um. Então, você sabe o que é maior ou menor para você, para os seus problemas, tá? E que podem estar aí te somando, né? Te acarretando a um problema maior, tá? Então, identificação, gente. Qual é a forma correta de fazer isso, tá? Eu diria que assim, o problema a ser superado sempre fica mais fácil quando se identifica tudo aquilo que a gente tem que resolver. É preciso não só perceber o que está acontecendo, mas sim identificar cada fato, cada ponto. Eu vou te dar um exemplo prático já, tá? Também é preciso que você aceite que isso vai te aproximar cada vez mais do processo de superação. Então, quando você identifica um problema, você tem que pensar que isso é importante para que aquilo seja superado. E aí você tenta, com certeza, evitar a repetição dos mesmos erros. Dessa forma, exatamente dessa forma. Então, gente, olha só, para que isso não se repita, né? Para que isso não aconteça sempre de novo, ou que não acumule com tantas outras coisas que atrapalham, né? Enfim, tá? Eu falei que eu ia retomar. Lari, cadê o elástico? Lembra da live de ontem que eu falei assim, né? Um empecilho, né? O que atrapalha a gente a superar os nossos obstáculos era a reclamação. Então, para cada vez que você reclamasse, eu vou mostrar aqui com o braço da Lari porque eu não consigo mexer o meu braço e nem sentir isso no meu braço, né? Mas um elástico de dinheiro, onde você, cada vez que reclamou ou pensou que reclamasse, pumba, se pune. Na verdade, a gente está treinando o cérebro a não reclamar mais, porque toda vez que ele reclamar vai ter uma punição. E hoje, eu vou te dar um exemplo prático agora. Pega aí o papel e caneta. Para você poder superar, é um atalho, tá? Não mais um obstáculo, mas um atalho para que você supere qualquer problema, para que seja mais fácil que você supere qualquer problema nesse processo de identificação. Olha só, eu quero que você anote aí no papel e guarde isso, pelo menos assim, intrinsecamente pense nisso, porque é o que vai aquecer, é o que está aquecendo a gente para chegar até na Masterclass de Superação. Falando nisso, que dia que vai ser a nossa Masterclass de Superação? Escreve aí para mim, escreve aí nos recados. Que dia vai ser a nossa Masterclass de Superação? Gatilho mental da participação. Escreve lá, gente, que dia vai ser? Ninguém, vamos lá, gente. É isso aí. Dia 2. Os espasmos, gente, é assim mesmo. Quando a musculatura contrai, daí fica entortando para lá e para cá. Isso quando acontece no shopping vira um evento, né? É isso aí, a Jéssica, ó. Outra pergunta agora, e que horas vai ser a nossa Masterclass de superação do dia 2 de julho? Vamos lá, gente, participação. Calma.
Legal. Eu quero que vocês indiquem aí, né, para os amigos e mandem para todo mundo aí, tá? Fácil, né? Muito bem. Olha só, gente, então anota isso aí, ó. Uma dica prática agora e muito fácil que eu quero que você faça como exercício até o dia 2 para a gente poder aquecer, como eu disse até lá, tá? Você vai pegar um bloco, um papel, bloco de notas ou um papel, e se você preferir, você pode deixar isso escondido em algum lugar, não precisa mostrar para ninguém, mas eu preciso que você escreva isso, tá? É importante que você anote isso e seja sincero, seja íntegro, tá? Com você mesmo, porque é assim que a gente vai... É isso aí, gente, dia 2/7 às 20 horas, muito bem. Então, a integridade é muito importante agora para que você se supere. É você com você mesmo, então não minta para você. Tá? Então você vai pegar um papel e vai listar agora, assim, colocar assim, ó, 1 para o mais importante, 2 para o mais ou menos e 3 para o menos importante. Não que não sejam importantes, tá? Mas do mais importante para o menos importante. E você vai listar agora para identificar quais são os seus problemas. Quais problemas você tem na vida? E não me fala que não tem nenhum problema, porque todo mundo tem algo a ser superado, a ser melhorado, a ser vencido. Lembra da nossa denominação? Então, quando você lista isso aí e você tem os seus problemas listados, pode ser até um problema pessoal, não precisa mostrar isso para ninguém. Mas eu quero que você deixe isso num lugar de fácil acesso, tá? Anota aí no seu telefone, talvez. E aí você vai ficar olhando para isso sempre. E toda vez que você se lembrar de algum problema ou de alguma coisa que precisa ser vencida e superada, você volta nessa lista e enumera ele lá. Mas não fazer uma lista longa dos problemas agora. Eu quero só que você substitua um dos 3. Esse problema novo que apareceu é um problema maior do que os que já estão listados, ele é menor, ele é relevante ou irrelevante, e faça uma lista mais afiada, mais aguçada, mais específica sobre quais são os seus 3 maiores problemas. Identifique quais são os seus pontos a serem superados. Gente, isso vale de dor de dente até lista de supermercado. Sei lá, estou inventando agora, mas quais são os pontos que você precisa superar? Problemas pessoais, parar de reclamar, lembra do elástico. Quem está fazendo o exercício do elástico aí? Manda um dedão assim se estiver fazendo. Isso tudo, gente, vai preparando a gente, vai aquecendo a gente para a Masterclass do dia 2 às 8 horas da noite. Indiquem os amigos, tá? Aperta o aviãozinho aí e manda para todo mundo. Pegou então, gente? Essa dica prática, você vai ver que com o passar do tempo aí, talvez isso demore alguns dias. Legal, é o gatilho mental da participação. Essa dica prática que eu te dei agora, talvez demore alguns dias para que você resolva tudo isso, tá? Talvez a gente não lembre de alguma coisa no momento. Por isso é importante que você escreva, faça essa lista. Esconde aí no seu telefone ou coloque em algum outro papel, enfim, tá? Você não precisa mostrar isso para as pessoas, mas você precisa ser íntegro com você mesmo agora. E vai substituindo. Talvez você liste aí 4 ou faça uma lista grande, mas eu quero saber quais são os 3 principais problemas que te limitam e que precisam ser superados. Esse é o primeiro pilar da superação, a identificação. Gente, o recado era esse. Dá pra gente responder algumas perguntas, a gente tem um tempo ainda aqui. Do Robson. Então, senta o dedo aí e mandem as perguntas. Do Robson. É Robin. Robinson. Olha só. Passou aqui, não sei se eu consegui ler. Como eu posso encontrar problemas que talvez eu não veja? Olha só, Robson, você pegou a live toda?
Robinson, tá certo? Robin. Robin. Tava escrito demais lá, eu não vi. Robin Catanese, acho. Robin Catanese, tá? Desculpa. Olha só, se você pegou a live toda, eu te falei bastante sobre isso, tá? Talvez eu poste essa live aqui e você possa assistir isso de novo. Mas esse processo de identificação realmente demora algum tempo. É preciso a gente olhar para dentro e ser sincero com a gente mesmo. Às vezes as pessoas falam algum defeito ou um problema que você tenha e a primeira reação é reclamar, sair de perto, achar que não está certo. Lembra da live de ontem? Mas a gente tem que olhar pra gente e você pode até não aceitar naquela hora, mas olha pra dentro, vê se realmente não são pontos que você ainda não viu, tá? Lembra do efeito dominó? É isso aí, eu também acho que você não viu o começo. Volta lá no começo da live, depois que eu colocar e assiste, cara. Porque é o efeito dominó. Talvez você tenha algumas coisas não resolvidas lá atrás que estejam desencadeando alguma coisa mais severa ou maior aqui na frente agora. E de novo, tá? Para você que não pegou o começo da live aí, maior ou menor depende de cada um, cara. Não olha para o problema do outro e acha que é maior. Não acha que o meu pescoço quebrado, né, eu ter fraturado as vértebras cervicais 3 e 4, são os maiores problemas que alguém pode ter. Na verdade, o teu problema é o teu maior problema para você. Tá? A gente sempre fala assim, não olha para a grama do vizinho para ver ela mais verde e tudo mais. Tá? Tudo que eu disser, eu quero que remeta para que você faça essa autoanálise. Tá? E presta atenção, lista os três pontos a serem superados, os maiores problemas, e vai substituindo. À medida que aparece um outro, você volta na sua lista, adiciona ele lá e substitui dos mais graves, o médio e um não tão grave. Não, conceitual só, tá? Quais são os problemas? As lives ficam gravadas. Olha só, gente, eu posto todo o conteúdo no canal do Telegram. Você não colocou ainda. Volta lá. Eu vou pôr lá com mais facilidade pra gente começar por lá, tá? Às vezes por aqui a gente precisa ter uma agução melhor. Mas olha só, me adiciona lá no Telegram, tem um canal pra gente postar conteúdo que eu criei agora, só para esse evento, tá? @superando qualquer problema. No Telegram, tá? E me mandem por inbox as perguntas, tira uma foto da tela, põe no seu stories e põe lá @renato.meca e manda pergunta junto lá que eu vou te responder por lá também. A Alexandra perguntou no início na live se você alguma vez pensou em desistir. Alexandra perguntou se alguma vez eu pensei em desistir. Poxa vida, Alexandra, depois que eu quebrei o pescoço, nos primeiros dias eu pensava até em desistir da própria vida, que eu não queria viver desse jeito. E isso é muito triste, eu fico até, não amargurado, mas eu fico até comovido de falar sobre isso, porque não existe o que não possa ser superado. E eu sou a prova disso. Tá? E eu estava ligado, um respirador mecânico, eu não conseguia me mexer e eu não conseguia nem respirar sozinho. Eu já estava pensando, não é que eu não conseguiria mais dar aula de ginástica, dar treinos, eu não conseguiria mais pedalar, participar de competições. Cara, eu não conseguia nem respirar. De novo, o processo de identificação e o processo de superação está dentro da gente. Identifica isso e não entra no buraco que a gente mesmo cava, né, de vez em quando. Não pelo acidente, mas entrar nesse processo depressivo e tudo mais, que deixa a gente pior e mal todas as vezes. Tá? Mais uma pergunta? Mais uma pergunta? Vamos lá. Jéssica Nunes perguntou, vale a pena considerar um problema que o outro identifica em você, mas você ainda não identificou como real? Olha só, a Jéssica mandando pergunta se vale a pena identificar um problema que outra pessoa vê em você. Total, Jéssica. Esse aí é um dos motivos, é um dos gatilhos que eu vou falar lá na aula do dia 2. Só um teste para vocês. Mas olha só, o processo de identificação dos problemas é muito mais amplo do que a gente imagina. Começa com a gente identificando os nossos problemas. O segundo passo é você ir lá e cutucar mesmo as pessoas que mais gostam de você. E aí vale marido, mãe, pai, filhos,
amigos mais próximos, namorada, enfim, tá? E pergunta, pontual, fala, seja sincero, o que tá de errado, o que tem de errado, enfim, tá? E o terceiro ponto disso é abrir um pouco mais. Os amigos não tão próximos, mas o problema é que daí os amigos vão acabar falando, não, tudo bem, blá blá blá. Eu até entendo que quem gosta, realmente gosta e entende dessa forma, mas eu acho que quem gosta de verdade, se for seu amigo, vai falar assim, tudo bem, já que você perguntou, tem uma coisa que me incomoda às vezes, ou que eu acho que você não deveria fazer, enfim, tá? Quem é casado sabe muito bem disso aí, e é uma forma muito prática e muito viável, não esquece, faz a listinha, tá? Põe a listinha lá no seu papel lá e vai listando quais são os maiores problemas, ou todos os problemas que você tem para resolver. A Ana, sou psicóloga e estou te indicando para alguns dos meus pacientes te ouvirem. Olha só, identificação. É isso aí, de repente, eu sempre falo, né, que as pessoas quando me veem, né, se impressionam um pouco, porque a cadeira de rodas e alguém que não se mexe, eu falo que eu sou o famoso saco de batata, né, grande, pesado e desajeitado. Então isso impressiona um pouco, mas o impacto que eu causo a maioria das vezes com as pessoas que me veem vivendo e fazendo, né, o que eu faço, mesmo preso dentro de um corpo, mesmo eu precisando de uma enfermeira do lado o tempo todo, porque eu tenho várias paradas respiratórias, enfim, um comprometimento clínico muito grande. Mas mesmo assim, eu supero tudo isso e tento seguir em frente, na medida do possível, claro. Dá o Mas exemplo da hipotensão de ontem na live. Mas é o que acontece, né? Por exemplo, ontem à noite eu tive uma hipotensão durante a live e cai a pressão. Quem já teve aí uma queda de pressão, né? O pessoal da medicina, cadê a Jéssica? Levanta a mão aí, Jéssica. Sabe, né? Que quando tem queda de pressão, não adianta, a gente simplesmente vira passageiro, né? E os espasmos de agora, tá? Então são coisas que acontecem e a gente tem que relevar e seguir em frente sempre, tá? Identificar e se mostrar. E eu não me importo em mostrar isso para poder influenciar positivamente na vida das pessoas e poder ajudar as pessoas a superarem os seus problemas. Para mim pode até parecer problemas menores, mas não esquece, tá? Maior ou menor é você que tem que conceituar sempre. A Paula pediu para você... Mais uma pergunta? Não, a Paula pediu para você falar de novo o canal no Telegram. A Paulinha pediu o canal do Telegram. Lá no Telegram chama... Falar de novo. É o @superando qualquer problema. Superando qualquer problema. É só colocar lá na lupinha. Já vai aparecer lá o meu logo, Renato Meca. Pede para entrar lá. É só um veículo, né? Um caminho mais fácil de postar conteúdo. Lá já tem um vídeo da minha história, contando alguns conteúdos. Eu aviso das lives por lá. Eu vou avisar também da Masterclass por lá. Olha só, outro veículo importante é o e-mail, tá? Então se cadastra para essa Masterclass do dia 2. Tem o link aqui na bio do Instagram, depois, né, da live, você pode ir lá com calma. Clica lá e se inscreve para essa Masterclass. Tá? Eu vou te avisar por lá, eu te mando vários e-mails e conteúdos por lá também. Legal. Dá tempo de mais uma pergunta? Acho que dá. Tem mais uma... Agora não. Tem mais pergunta aí, gente? Passou muito rápido aqui. Live da noite de novo. Algumas coisas passaram rápido aqui, a gente não anotou tudo. Mas é isso aí, ó. Hoje, à noite, às 8 horas, eu vou bater um papo com a Kalina Sampaio. Ela também é uma tetraplégica e a gente vai falar sobre superação e sobre como superar, tá? O importante disso, como eu disse, né? Você vendo pessoas que passaram por um comprometimento mais severo, eu diria, e definitivo, tá? Porque o meu problema é irreversível, eu tenho que aprender, superar e ver da melhor forma com ele. Talvez você se inspire a superar os seus problemas. Tá? Vai ser muito bacana. E, gente, ó, não esquece, essa nossa maratona de aquecimento acontece, por enquanto, até o dia 2, mas a gente vai dar, eu vou dar provavelmente sequência a isso, porque eu estou me apaixonando por esse novo método de difusão das minhas ideias e poder ajudar as pessoas. Mas todos os dias, às 11 horas da manhã, vai acontecer uma live.
E às 8 horas da noite, outra live. Às 8 da noite com convidados, onde a gente vai falar sobre problemas, né, e atalhos aí que te aproximam ou que te afastam do processo de superação. E se você está a fim de aprender como superar qualquer problema e melhorar a sua vida, o seu dia a dia, me assiste nas lives porque vale a pena. Tem muita gente interessante, tem muita gente importante que vai estar falando comigo e que vale a pena a gente pensar por aí. A Jéssica aí, ó. A Jéssica também é amiga das antigas, hein, Jéssica? Quanto tempo? Uns 20 anos? Para mais? Obrigado aí pelo incentivo. Esse suporte e apoio de vocês, gente, é muito importante também, tá? Se puder, indiquem a outras pessoas. Aperta o aviãozinho aí, manda para outras pessoas. Ou então vai lá no Instagram. Eu sempre posto por semana, tá? Um bannerzinho com quem vai estar comigo nas lives. E vocês podem apertar o aviãozinho lá e indicar para outras pessoas também. Postem no Stories, ajuda a gente, me ajudem, né, a difundir isso tudo aí. Entregando a nossa idade faz parte. Gente, então eu espero que tenha respondido, tenha esclarecido, que isso esteja claro na cabeça de vocês. Mais um ponto importante, tá? Amanhã a gente vem falar sobre um obstáculo de novo, sempre assim. Um atalho e um obstáculo, o que ajuda e o que atrapalha às vezes a gente nesse processo de superação. E dessa forma a gente vai conversando e vai aquecendo para a nossa Masterclass de superação no dia e horário. Escreve aí, anota aí no papel, põe na geladeira lá que a gente não esquece. Quem anota as coisas na geladeira, no papel e põe na geladeira? Ninguém? Gente, espero que o recado tenha dado então. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Fiquem com Deus, sorte e sucesso sempre. Um grande abraço a todos.